A parada é a seguinte, a pior contratação da história do seu time. Do Trave a Trave, vamos ver se a gente discorda, concorda. Vamos discutir isso aqui. Sendo você um torcedor que acompanha muitos times e campeonatos, ou apenas o cara que é fanático pelo time do coração, certamente já viu algumas Grande contratação, Ramos no São Paulo. contratações que pareciam absurdas no sentido bom da palavra, não é? 40 milhões no Pato. Que os caras chegaram com muita expectativa, mas que em pouco tempo a contratação se mostrou algo horrível, e o que mais você queria era ver aquele cara longe dali, né? Longe do seu clube. De tanto prejuízo que foi causado tanto dentro quanto fora de campo. E no vídeo de hoje você vai ver o top 3 das piores contratações da história do seu time. E Nossa, o top 3 de cada time, é isso mesmo? isso mesmo, eu vou trazer as 3 piores contratações de todos os 12 clubes grandes do Brasil e de alguns outros clubes também. 12 grandes. Seu time não apareceu, seu time não é grande. Quem tá falando não sou eu, é o Trave a Trave. Acabei de jogar uma bomba pra ele lá, ele que se resolve. Então já muta seu mundo real e vem comigo passar raiva com as piores contratações possíveis de Trave a Trave. Antes de lá. iniciar com os times e os nomes, eu preciso rapidamente te falar sobre alguns critérios que usei para a montagem desse conteúdo. Beleza, vamos entender o padrão dele aqui. E dizer que é a minha opinião, não é? Com base nesses critérios, eu não sou o torcedor de todos os times, então quando você ver os nomes do seu time, você pode por paixão ou por envolvimento pessoal. Este aqui é um canalha, tá? Não é nem o Lucas Lima, não. O Alexandre Matos mesmo. Trabalhou bem quase quanto é tudo que é lugar que passou. Chegou no Vasco, foi uma bosta, saiu e deixou aquilo lá. Discordar e considerar outro cara como sendo a pior contratação. Um cara que te deixou mais irritado e é natural que sinta. Cara, beleza, Douglas Costa, mas e o Savinho aqui no Atlético Mineiro? Nós não vai falar nada, não? Hã? Você já tinha reparado que o Savinho aparece nessa foto? Você já tinha? É isso, mas eu tô pegando um panorama geral do desempenho do cara no clube pra analisar de fato o que ele contribuiu ou não, mas claro que também dei uma boa Craque. pesquisada na popularidade Craque. desses jogadores, então se eles são bastante odiados pela torcida, Isso aqui não é não, torcida ama. Não. é um fator que conta bastante. Eu também tô levando em conta os valores investidos, porque se o clube gastou muito no cara e não teve retorno, não A é? É expectativa algo bem era maior. ruim e que credencia como uma das piores contratações. Nossa, o Patrick de Paula. Caraca, já apareceu cada pérola aqui. Também vou levar em conta a postura do jogador, ou seja, a vontade dele em estar no clube, como ele agiu com a saída, e é isso. Esses são basicamente os critérios, tem alguns outros ali também, né, que a gente usa para considerar como uma contratação fracassada. Então, não necessariamente a pior contratação da história do seu time é o pior jogador que já jogou por lá, não é? Acho que ficou bem claro e todos acho que têm ciência disso. E para abrir a lista, eu começo com o atual maior leão do Nordeste. Sim, hoje o Fortaleza é um clube completamente diferente do que foi há menos de uma década atrás e com mais poder financeiro se tornou um dos maiores ou mesmo o maior time do Nordeste na atualidade. Assim, ele consegue montar elencos mais competitivos e que podem brigar por títulos ou vagas nas principais competições sul-americanas. Mas acontece que assim como todo time, o Fortaleza também já cometeu seus erros na hora de ir ao mercado, então, para começar, falaremos de uma contratação até recente, que foi a de Lucas Lima. O Lucas Lima vai aparecer na lista de uns 2 ou 3 aqui, né? Sim, ele mesmo, o ex-Palmeiras e ex-Santos, esteve no Leão entre 2021 e 2022, mas sua passagem por lá foi péssima. Ele acumulou um bom número de jogos, foram 68 partidas disputadas, Caraca, com só bastante. um gol marcado e 5 assistências. Ele 60 jogos, 1 gol. até chegou com boa expectativa, estava na reserva do Palmeiras, mas bem, todos imaginavam que ele poderia render pelo Fortaleza, não é? Que era um clube em ascensão e com aspirações um pouco menores que as do Verdão, e ele não conseguiu encher os olhos de ninguém e muito menos do técnico Vojvoda. Com certeza a torcida do Fortaleza não gosta do Lucas Lima e não queria ver ele continuando por lá. E outro que não foi nada bem foi o Silvio Romero, que também esteve por lá em 2022 por empréstimo, mas não agradou. Somou 57 jogos, marcou 14 gols e deu 5 assistências. Já em 2023 seus números foram ainda piores, 42 partidas e 9 gols, com uma única assistência, além de ser bem questionado em campo e por isso não deixou saudades, especialmente pelo momento vivido pelo Leão, que demandava mais produtividade ali. Mas ruim mesmo, e o nosso campeão aqui, considerado como a pior contratação da história do Fortaleza, é o goleiro Deola, sim. Nossa, Palmeiras, caraca, esse aqui é velho de guerra. Aquele que foi goleiro do Palmeiras e que chegou ao Fortaleza para a temporada de 2015, quando o Leão ainda estava na Série C, e desde o início, assim, desde o primeiro jogo até o último, ele foi extremamente contestado e não à toa, claro, ele falhava muito, não tinha regularidade e foi um dos responsáveis.
E era um cara que jogava no Palmeiras, então, pô, vinha de um time da hora, tá ligado? responsáveis pelas eliminações do Fortaleza em É claro que o Palmeiras daquela época não era o Palmeiras de hoje, mas enfim. Copas, e com certeza todo torcedor do Fortaleza lembra com raiva dessa passagem do Deola por lá. Se tiver alguém aí com saudades dele, comenta que é algo raro de se ver. Então o Deola é a pior contratação da história do Fortaleza, esses são os 3 piores na minha opinião. E mais uma coisa que eu lembrei de falar é que eu não vou usar jogadores que ainda estão no clube até a gravação desse vídeo. Por mais que o cara já tenha um histórico ruim ali, ele ainda estando no clube, existe a chance de dar a volta por cima e ser até um herói de título, quem sabe. Por isso eu não vou mencionar nomes aqui como Caraca, que gol bizarro é aquele ali, gente. Meu Deus do céu. Luquinhas, que foi contratado esse ano, fez só 10 jogos e foi emprestado porque ele ainda faz parte do clube. E o Renato Kaiser também, que também é muito contestado pela torcida e pode ser que se ele sair amanhã, ele seja considerado a pior contratação da história do Fortaleza, mas ele ainda tá lá, então não tem como eu colocar ele aqui. Eu só vou colocar jogadores que ainda estão no clube em raras exceções. E uma menção honrosa fica Madison, o foda. para o Madison, que fez poucos jogos, só que não vejo ele com mais expectativas dos que os já citados aqui. Provavelmente, esse cara, o top 3 aqui, é o Diego Souza 2.0. Você já viu ele com tantas camisas diferentes que dá a impressão de ter jogado em tudo que é lugar, mas com certeza ele fica com o bronze de pior contratação da história do Atlético Mineiro. Ele fez parte daquele histórico Santos de Ganso e Neymar, ele foi bem, André Balada? Quem que é? despertou o interesse europeu, foi contratado pelo André Balada. André Balada. Dinamo de Kiev, mas na Ucrânia não fez nenhum gol. E o Galo foi buscar ele e de início foi um empréstimo de 1 ano. E de início o André foi muito bem, né? Ele ajudou o Atlético a escapar do rebaixamento no ano de 2011 e começou sendo o melhor jogador do Campeonato Mineiro de 2012. Só que aí o Atlético caiu no bait, não é? Esses resultados fizeram com que o Galo comprasse o jogador em definitivo e a partir dali, magicamente, começou a história para ele estar aqui nesse vídeo. O técnico Cuca não gostava do estilo de André e foi aí que chegou o Jô ao clube, não é? Que estava afastado E deu certo pra caramba. no Internacional. André simplesmente Por que André Balada? Ah, amigo, ele gostava, né? Tem até a musiquinha lá do ele fuma, ele cheira e gosta de bavarar. Oba, oba. foi expulso no início do Campeonato Brasileiro de 2012 contra o Corinthians e não voltou mais ao time, tendo terminado o ano com 4 jogos pela competição. E foi assim que ele começou a ser o nômade do futebol. Rodou por Vasco, Sport, Corinthians e sempre sendo emprestado Caraca, eu nunca tinha reparado que o André rodou por tanto time, verdade. Verdade, rodou legal. pelo Atlético. Mas em uma volta pro Galo, em 2014, foi onde ele adquiriu esse bronze, porque o André foi afastado por indisciplina, depois em certo dia ele resolveu abrir o Paint, pegar uma foto com a camisa do clube, apagar o logo do Atlético e postar em seu Puta vida, meu. Puta. Instagram, claramente dizendo que ele não queria estar ali e querendo ser negociado, e além disso ele vivia em baladas, o que gerava Por que André Balada? críticas da torcida, inclusive ele dormiu numa boate um dia, dormiu Por que André Balada? simplesmente, assim, é loucura, e assim ele ganhou Descansar, né? O homem não é de ferro. o apelido de André Balada. Foi ali no Galo que ele ganhou esse apelido. Antes disso, quando você ouvia falar dele, era algo do tipo, pô, você viu o gol que o André fez? Aquele André dos Santos, lembra dele? Enfim, era assim que a gente denominava, né? Que a gente se referia ao agora. André. E depois disso, ele simplesmente virou o André Balada. Então ninguém mais conhece ele como André dos Aposentou recentemente, tem menos de um mês, se não me engano. Santos, né? O André que fez boas passagens ali pelo Santos. Ele passou a ser o André Balada. Então, cara, o maluco ganhou o apelido lá, ele simplesmente pegou uma foto com a camisa do time que ele tava, apagou o emblema e postou, assim, e no total deu um prejuízo de quase 20 milhões de reais, sendo na época a contratação mais cara do futebol mineiro. Então, eu acho que nem precisa de mais explicação. Vamos passar pra segunda colocação, porque já tô achando pouco o bronze pra esse André aqui, viu? Mas em segundo, temos a única contratação aqui desse vídeo que ainda está em vigor. É o Kardec? E é o Allan Kardec. Cara, ele chegou em 2022 e apesar de já não ser o jovem Allan Kardec Cria do Vasco. Bom, eu acho que é. de antes, aqui no Brasil nós temos boas lembranças dele, o torcedor vascaíno. É sim, é sim. Pensei que, eu sei que ele jogou no Vasco há muito tempo atrás, mas aí eu fiquei, ué, mas será que não jogou em outro time antes, não? Não tem nada contra, né? Ele foi bem em Palmeiras e São Paulo também, então ele chegou com uma moral pra reforçar o elenco do Galo, mas acabou se tornando um problemaço. Ele se lesionou já no primeiro ano e no ano seguinte também. Chegou a ficar mais de 7 meses fora e até aqui o Allan Kardec simplesmente tem a incrível média de 1 gol por temporada no Galo. Por temporada. Um gol por temporada. Sim, 1 gol por temporada. São 3 gols em 3 anos. Então assim, acho Tá bom, né? Mais do que isso também é exagero, pô.
Já tem um Haaland lá na Inglaterra, precisa de outro, não. Um gol por temporada tá bom, tá ótimo. Que não tem perigo de colocar ele nessa lista, porque para tirar esse feito negativo teria que ser feito algo histórico e jamais visto no futebol brasileiro. Por isso, ainda que seja um risco colocar um cara que ainda não saiu do clube, que eu comentei também no início do vídeo, não é? E colocar ele como a segunda pior contratação da história, eu acho que essa situação que ele vive deixa isso um pouco mais fácil e é difícil o Allan Kardec dar a volta por cima. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro e o Allan Kardec virou o ídolo do Galo, me desculpa, mas enfim, nessa época... Copa do Brasil, Atlético e Flamengo, 3 gols do Allan Kardec, um de falta, um olímpico, ele bateu o escanteio e fez direto, e outro de bicicleta. Não parecia que ia ser assim, e acho que dá pra gente meio que cravar isso nesse momento. E antes da primeira posição, eu gostaria de mais uma vez relembrar rapidinho alguns dos critérios do vídeo, não é? Que não são ruindade do jogador simplesmente. É um top de piores contratações, não piores jogadores. Então, o primeiro lugar não será do Michael Bolt, né? Por exemplo, que foi muito ruim, e nas minhas pesquisas teve muita gente que falou dele. Mas cara, você torcedor do Galo, realmente esperava que o Michael Bolt fosse ser um ídolo do time, ou depositou tanta expectativa nele quanto no Allan Kardec ou André? Assim, se depositava, a culpa é meio que sua, não é? Não dele, porque o Michael Bolt nunca foi nada pro futebol. Então, a primeira posição não vai ser dele, e sim do Diego Souza. Diego Souza já jogou no Atlético? Rapaz, pensei que tinha jogado só no Vasco. 1.0, né? Tivemos o Diego Souza 2.0 na terceira posição, que foi o André, e agora temos o verdadeiro. Cara, eu não lembro de outro cara mais rodado que ele, sério. Se você pesquisar no Google Imagens, você vai ver esse cara com a camisa do seu time, é impossível não ter, ele vai ter vestido a camisa do seu time em algum momento. Só que lá em 2010... Acho que corintiano... Ele já jogou no Corinthians? Acho que não. No Corinthians não. Então, se você é corintiano... Eu acho que não, mas também não tenho certeza de nada, não. O Galo contratou um Diego Souza no auge, o prime do cara, que havia sido o melhor jogador do Brasileirão de 2009. Então a expectativa era muito grande. Mas bom, ele é a medalha de ouro aqui, então você sabe que não correspondeu. O Diego Souza chegou por aproximadamente 6 milhões e meio e protagonizou um dos fatos mais curiosos do futebol. Justamente em um dos seus primeiros jogos, um clássico contra o Cruzeiro, ele entrou em campo usando a camisa 1. Sim, um jogador ofensivo usando a camisa 1, característica dos goleiros ali, não é? E o Cruzeiro venceu aquele clássico. O curioso é que o Diego Souza usar a camisa 1 foi uma estratégia de marketing do clube, porque não só todo mundo no Galo, como a comunidade do futebol no geral, considerava a contratação dele como a maior e mais impactante da temporada. Mas bem, logo ele teve que mudar para a camisa 11, porque o Galo não vinha bem no campeonato. O Luxemburgo... O Pombo Obeso falou, pessoal do YouTube, se vocês deixaram o like, eu vou fazer cocô em vocês. Foi demitido após levar uma goleada de 5 Assim, pro pessoal do YouTube é bom que deixa o like. 5-1 pro Fluminense, jogo em que o Diego Souza foi expulso, e o cara que chegou com tamanha expectativa, inclusive falando em seleção brasileira, saiu com apenas 30 jogos disputados e 5 gols feitos, de caminho para o Vasco em 2011. Onde jogou muita bola. Fez lá a cagada contra o Cássio e tal, mas jogou muita bola. Falando nele, chegamos ao Vascão. E esse top aqui foi bem fácil de definir. É muito pereba atuando pelo Vasco e... Acabou o respeito? Que isso? A gente tá liberado falar mal do Vasco? O que aconteceu aqui? Cara, em terceiro lugar temos o Josão, não é? Virou bagunça aí. Que é isso? Virou bagunça? Acabou? Como assim? Não, foto antiga pra caralho, hein? Um cara que fica fazendo react de vídeo ruim, desses canais aí... Que isso? Eu fui desconcertado aqui ao vivo. Trave a dane-se, fute não sei o que lá, enfim, vergonha total pro Vasco. Em segundo, temos o Alan, mais conhecido como estagiário, que o próprio nome escolhido pelo cara já diz muito sobre ele, não é? E sobre a capacidade dele, enfim. E o Casemiro em primeiro, o cara que é melhor falando de lancheira de escola do que qualquer outra coisa. É só prejuízo e expectativa criada por esses... Vasco tomou de graça. Aí. Então acho que é algo unânime, eu nem preciso ficar argumentando muito, porque tudo que o Vasco tem de pior é isso aí mesmo. Então bora pro próximo. E chegamos no Fluminense. Caralho, ele realmente não vai falar do Vasco? Ele não vai falar? Não é possível. Cara, temos algumas contratações bem inexplicáveis no Flusão, como o goleiro... Caralho, pulou o Vasco mesmo. Pensei que ele ia mandar aqui um Orediano, Pedro Raul, que depois foi vendido até por um preço legal, mas não jogou bosta nenhuma, desconsiderando o preço do Pedro Raul e tal. Nossa, o Pedro Raul foi uma merda. É que depois ele foi vendido bem. Mas só pulou o Vasco. Pior, eu, estagiário e Casemiro. Foda-se, vambora. Que isso? O goleiro Agenor, o Júnior Dutra, que veio pra substituir o Pedro, mas né, o resultado não foi tão agradável pra torcida, mas eu vou abrir o top 3 com ele, o cara que se casa mais vezes no ano do que você troca de... É que ele ama demais. Vocês não entendem, o pessoal fica reclamando. O Douglas Costa ama, gente. Ele ama, ele gosta de casar. Roupa na vida. Sim, você sabe que ele vai estar em uma lista de outro time aí, mas ele também está na lista do Fluminense. Ele vai estar em 2 listas de piores contratações da história de um clube. Ele conseguiu essa proeza. O Douglas Costa simplesmente chegou em janeiro de 2024 e teve contrato rescindido agora. Cara, pior que quando ele chegou, o Diniz ainda tava lá.
E o Diniz, ele tem muito lado de psicólogo dele, tá ligado? E eu, inclusive, botava fé de... Cara, se tem alguém que talvez tenha chance de consertar o Douglas Costa, é o Diniz. Só que aí, pô, deu tudo errado, começo de Brasileirão horroroso, o Diniz caiu, o Douglas Costa meteu o pé. Agora em julho do mesmo ano. E cara, é inexplicável esse movimento do Fluminense, simplesmente uma das maiores bizarrices do futebol recente, porque não faz assim 10 anos que o Douglas Costa fez o que fez com o Grêmio, não. Cara, mas o bizarro é ele ter parado de jogar bola bem. Esse cara jogava muita bola, gente. Que doideira. Do nada virou uma chavinha e virou esse cara polêmico, problemático e que não joga bola. Porque se ele tivesse essa polêmica tudo, mas estivesse jogando bem, tá ligado? O pessoal até fala aqui do Luan. Pô, o Luan foi rei da América e os caralho, mas esse mano deu certo na Europa. Sabe? Os caras deu certo no Bayern de Munique. Jogou bola, sei lá, na Juventus. Saca? Faz menos de 3 anos e não foi um movimento de empresário nem nada. Não, segundo informações, o Douglas Costa estava acertado com o time da Turquia, ele queria ir pra lá, mas o próprio Fernando Hoje em dia tá na Austrália, acho que é isso, né? Tá jogando lá na Austrália e abriu OnlyFans. Rapaz, é doideira. Diniz ligou pra ele e o convenceu a ir pro Fluminense, e isso com certeza eleva essa contratação como uma das piores da história. O salário não era astronômico para os valores atuais, ele recebia bem menos da metade de 1,5 milhão do que recebia no Grêmio, né? Mas ele simplesmente não jogou, não fez nada, foram 22 partidas, 0 gols e uma única assistência. E é claro, ele já se lesionou nesse curto período, com menos de 2 meses no clube, e adivinha, rapaziada, no momento em que o Fluminense era a lanterna da competição, o Douglas Costa aparece em uma festa curtindo, bebaço e provavelmente planejando mais um casamento. Assim, o cara é muito incrível, mas eu tenho que falar aqui também que não era uma festa de casamento, não é? Era uma festa normal, então dá pra ver que ele mudou, onde ele conhece outra mulher pra ele casar mais uma vez. Ele deu uma melhorada, assim, eu acho que o Fluminense tinha que ter dado mais chance pra ele e não sei por que o torcedor ficou revoltado com isso. Era exatamente o mesmo roteiro do que aconteceu no Grêmio, mas a diretoria do Flu decidiu rescindir o contrato e, enfim, fez a coisa errada porque o Douglas Costa ainda tinha muita coisa pra dar pelo futebol brasileiro, não é? E eles nem esperaram ele marcar a próxima data de casamento pra rescindir com o cara. É um absurdo, assim, mas terceira posição pro Douglas Costa. Injustiçado. Meu mano DC foi injustiçado. Na segunda temos o Robinho. Não o Robinho pedaleiro e criminoso, não é? E nem aquele que deu uma cobertura de presente pro Rogério Ceni. Não, esse Robinho que a gente tá falando aqui é o sucessor do Richarlison. E cara, é bem curiosa essa história também. E ele tá aqui porque não foi barato. Nem lembro. A transação beirou os 8 milhões e o Robinho nunca conseguiu jogar no Flu. Ele foi contratado em 2017 e sempre foi emprestado. Não lembro desse sujeito. Desculpa aí, mas nem lembro. Rodou por times menores, até que em 2020 o Flu resolveu emprestar ele pra fora e ele foi parar num time de Bangladesh, na esperança de que os asiáticos gostassem dele e o comprassem, e assim os prejuízos seriam amenizados. Acontece que o Robinho foi muito bem lá mesmo, ele foi craque lá em Bangladesh, ele foi artilheiro e melhor jogador do time, que foi campeão, não é? E eles queriam muito contratar o Robinho em definitivo. Só que o contrato dele iria vencer, não é? E o time de Bangladesh, que não é bobo nem nada, é óbvio, esperou isso acontecer para não gastar nada e ter o cara em definitivo. E eu não tenho dúvida que deve ter rolado um bastidor muito louco, e o Robinho saiu sem remorso de não deixar nada em troca para o Fluminense. Ao todo, ele fez 30 partidas, só 6 como titular e marcou 4 gols. Isso sendo um atacante, né? O cara queria substituir o Richarlison. Sua última partida pelo Flu foi lá em 2018 e ele só saiu em definitivo no ano de 2021. Então assim, só ainda tô inconformado com o fato dele ter simplesmente ignorado o Vasco para xingar aí o Casimiro estagiário. isso já deixa a impressão do que foi essa contratação do sucessor de Richarlison. É prata pra ele, não tem jeito. Mas o ouro fica com Tem nem como, né? o rei dos rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho. Ele teve um caso um pouco diferente. Ele chegou em 2015 após sair do Querétaro, do México, e após entrar em negociações com o Vasco. Mano, era pra ter rolado. O Ronaldinho no Vasco, ele daria errado. Mas eu ficaria feliz de ter visto ele com a camisa do Vasco. Daria errado, não jogaria bosta nenhuma não, tá ligado? Dito isso, eu teria comprado a camisa dele, camisa 10, Vasco, Ronaldinho. Foda-se, é Ronaldinho. Tá ligado? Só pra falar que ele passou. Daria completamente errado, provavelmente não jogaria bosta nenhuma. Nada, mas eu gostaria de ter tido ele na história. Tanto o Bruxo quanto o Fluminense deram um chapéu no Clube Cruz Maltino. O Ronaldinho foi parar no tricolor carioca e assim as expectativas de que ele fizesse uma boa dupla com o Fred foram às alturas, mas as coisas não saíram como esperado. Ronaldinho passou menos de 90 dias no clube, jogou 9 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. A decisão da sua rescisão foi tomada pelo próprio jogador, que mais tarde retornou para a disputa da pré-temporada na Florida Cup em 2016, onde já havia assinado o contrato em 2015. Mas curiosamente, esse foi o último rolê aleatório do Bruxo enquanto jogador profissional de futebol. Tem um vizinho batucando aqui, eu espero que não esteja saindo muito aí na live. Pois mesmo sem anunciar a aposentadoria dos gramados,
Eu vou seguir. Fé. Naquele momento, o Fluminense acabou mesmo sendo o seu último clube na carreira. E agora falando de timão, nós temos muitas contratações recentes que foram bem ruins. Talvez a mais chamativa seja a do Rojas, que fez assim Pô, alguém tira o trono do Luan nisso aqui? um único bom jogo no Corinthians, pelo que eu me lembro, enganou todo mundo e depois não fez mais absolutamente nada e ainda entrou na justiça cobrando o clube. Mas acho que em termos de desânimo da galera, Paulo Nunes? Paulo Nunes fica à frente dele. Cara, o Paulo Nunes era muito identificado com o Palmeiras, ele foi campeão da Libertadores por lá, isso em 1999, não é? E 2 anos depois, em 2001, o Corinthians resolveu que queria Ah, tem o Pato, verdade. Nossa, o Corinthians, nossa, cara. contratar o cara. Queria de qualquer jeito mesmo. E foi sedento atrás dele no Grêmio, e isso só um ano e pouquinho depois. Mas o próprio Pato, depois ele foi envolvido numa negociação com o Jadson, que deu bom pros dois lados, tanto pro São Paulo quanto pro Corinthians. Depois da passagem dele pelo Palmeiras, o maior rival do Corinthians. E claro que desde o início a torcida reprovou isso, ele era vaiado direto, teve alguns altos e baixos, chegou a ser titular, mas nunca foi aceito ali. E o próprio jogador pediu para sair do clube. Chegou para o presidente e disse que não queria mais jogar ali. Então, apesar de não ter cifras milionárias, nem ter sido um completo fiasco tecnicamente, ele fica como a terceira pior contratação da história do Corinthians por conta da falta de apoio da torcida e de uma decisão louca também do time, não é? O próprio Paulo Nunes fala que ter ido pra lá foi o maior erro da vida dele. Com certeza o corintiano quer esquecer que esse cara passou por lá. E agora eu admito que definir a primeira posição do Corinthians foi muito difícil, porque acho que a gente tem Luan e Pato. Cara, eu acho que o Luan é pior do que o Pato, tá? Eu acho que o Luan gerou mais prejuízo do que o Pato, por incrível que pareça. Tem 2 contratações ali que são bem destacadas como as piores já feitas. E mesmo que você não seja torcedor do clube, você já sabe que tô falando de Alexandre Pato e Luan. Mas apesar de ter sido considerado por muito tempo como a primeira, a pior contratação da história do Corinthians, o Pato vai ficar como a segunda pior. Tamo junto, trave a trave, eu concordo. O que também é algo grande, mas não no sentido bom, né? Ele estava no Milan, mas já vinha sofrendo com lesões, só que isso não impediu o hype que foi o seu retorno ao Brasil. É porque ele voltou pro Brasil muito cedo, né? Muito jovem, pô. O Pato chegou lá, pronto, novo Ronaldo Fenômeno. Começou a machucar demais, voltou pro Brasil novo, sei lá, 23, 24 anos. O hype era enorme. Chegou como uma estrela a nível mundial, a maior contratação da história do Corinthians, isso até hoje. No primeiro jogo, ele já fez Meteu gol e gol. saiu comemorando, segurando o escudo, mostrando raça e a vontade que a torcida adora, mas sua passagem não se resumiu a isso. Pato parecia não entender onde estava, a torcida o taxava de preguiçoso e dizia que faltava raça, e por mais que ele não tenha sido um completo fracasso, ele nem chegou perto de atender as expectativas, fazendo 62 jogos e marcando só 17 gols. Se você for ver, tipo assim, não são números bons, mas não são números desastrosos, horrorosos, sabe? Não é tão horroroso. Com uma assistência. O que manchou de vez a passagem dele por lá foi aquele pênalti contra o Grêmio na Copa do Brasil, aquela cavadinha que até hoje causa pesadelos na Fiel e que eliminou o Corinthians nas quartas de final. Mas ele não fica em primeiro, mesmo sendo a contratação mais cara e também tendo chegado com muita expectativa, porque ele ainda teve boas atuações ali e ainda não saiu de todo ruim para o clube, porque ele foi trocado pelo Jadson. É o que eu falei. A troca do Pato pelo Jadson deu bom pro Corinthians, porque o Jadson jogou muita bola no Corinthians, e o Pato no São Paulo deu muito bom pro São Paulo também. Isso aqui deu bom pra caramba pros dois, tá ligado? Eu nunca vi uma troca que deu tão certo assim, igual essa daqui. Com o São Paulo, né? E bem, o Jadson foi um pouco ídolo ali no Corinthians e conquistou um pouquinho de títulos. Então, ao menos o encerramento E o Pato cansou de fazer gol lá no São Paulo, tanto é que voltou depois. da passagem de Pato rendeu algo ali. Ele ainda até continuou com vínculo no clube, sendo emprestado pra Chelsea, Vila Real, mas a troca com o São Paulo meio que decretou o fim de Pato no Corinthians. Era impossível ele voltar a jogar depois daquilo. E na primeira posição a gente fica com Ah, esse aqui já não rendeu nada mesmo, rendeu uma busca no motel. o Luan, que não chegou com a expectativa do Pato, não foi tão caro quanto ele, mas custou ali os seus quase 29 milhões de reais, teve um salário de 800 mil por mês e não Nossa. entregou absolutamente nada em campo. Entregou entretenimento, não entregou nada, calma aí. Nem assim 10% do que o Pato entregou, que já não foi muito, né? Ele não deu nenhum retorno, a torcida perdeu a paciência cedo, chamava ele de perninha, preguiçoso e tudo mais, e por isso ele é a pior contratação da história do clube. Ele não rendeu uma troca como o Pato rendeu, não é? E também já era meio que esperado, né, cara? O que a diretoria do Corinthians pensou, que tava contratando o Luan de 2017, ele já não vinha rendendo nada no Grêmio, sofrendo fisicamente, e no Corinthians não foi diferente. Mas o doido, uma coisa é não tá jogando tão bem assim, outra coisa é fazer o que ele fez, né? Luan morreu, foi no Corinthians. Ele, no Corinthians ele foi assassinado ali, nós não viu. Foram 80 jogos e só 11 gols marcados. 80 jogos, 11 gols. Cara. Nada de relevante feito, só prejuízo com altos salários e luvas, foi afastado do time e ficou mais de um ano sem jogar.
Tipo assim, o Luan foi tão pior do que o Pato, apesar dele não ir bem, o Pato nunca chegou a esse ponto de... Igual, o Luan ganhava 800 mil todo mês e não era nem relacionado para os jogos. Pô, ele não ficava nem no banco. Tipo, ele não era bom o suficiente nem pra ser reserva. Tá ligado? O Pato não chegou nesse nível. Cara ali e ainda saiu de graça, rescindindo o contrato e sem oferecer nenhum retorno. Se você é torcedor do Corinthians, diz aí quem você acha que foi a pior Não, se alguém acha que é o Pato, tá chapando. Todo respeito do mundo. contratação da história. William Premier League, cadê? Não. Acho que não entra aqui, não. Não entra aqui, não. Luan ou Pato. Acho que não dá pra fugir desses dois, não é? Pra mim, fica essa ordem aqui, mas você pode ter a sua e é só comentar aí embaixo. E agora Vasco. Pois Ah, ele voltou. Pô, tem vídeo melhor pra pegar a thumb, não? Isso aqui é Vasco e Corinthians, estreia do Paulinho Paula. Nenhuma saudade deste aqui na foto, Sebastião Ferreira. Estreia do Paulinho Paula. O Paulinho faz um pênalti sem pé, sem cabeça, levanta a mão. Eu falei, nossa, mais uma desgraça. Acabou que o Paulinho era bom. Pois é, Vasco. É claro que eu tava zoando, né, cara? Eu não ia deixar o Vasco de fora. E pra abrir o top, Nossa, Bruno Cheddar. Bruno Cheddar. nós temos o Bruno César, que apesar de ter tido boas passagens Cara, ele saiu do Brasil jogando muita bola no Corinthians. Aí ele foi, sei lá, pra Portugal pro Sporting, se eu não me engano. E voltou pro Vasco depois e, meu Deus do céu. por Corinthians e Palmeiras, no Vasco ele não conseguiu aplicar o futebol de camisa 10 que se esperava. Ele veio do Sporting, Sporting, tá vendo? Minha memória tá boa. Respeite Josão Futebol, você respeite. então se criou uma expectativa ali de um jogador mais experiente, né, vindo da Europa, mas ele chegou em 2019 e menos de um ano depois já estava sendo afastado para treinar separado do grupo, por conta de sua forma física avantajada, digamos assim. E Bruno Cheddar. seu desempenho também não era dos melhores. No fim, ele acabou com 44 partidas pelo Vasco, só 4 gols. Ele foi emprestado ao Penafiel de Portugal e ali, com metade dos jogos, já fez mais O Vasco, ele tem um histórico de, cara, um jogador é muito ruim, manda pra algum time emprestado de Portugal, tá ligado? Sempre é assim. gols que no Vasco e rescindiu com o clube carioca, ficando lá com os Tugas mesmo. E o Bruno César ainda deixou um prejuízo de mais de 5 milhões pro Vasco e, claro, tem outros nomes que talvez você, como torcedor do Vasco, odeie mais, como o Valdir Papel, por exemplo, que foi o cara expulso com 15 minutos de jogo na final da Copa do Brasil em 2006 contra o Flamengo, ou até o Sidão, mas enfim, acho que esses caras têm menos critérios pra encaixar como piores contratações, porque o Valdir Papel, pô, ninguém esperava nada dele, não foi um jogador caro, e o Sidão estava encostado no Goiás, não é? Também não tinha mais aquela expectativa de quando ele chegou no São Paulo, por exemplo. Por isso eu não coloquei esses nomes aqui que foram muito comentados pela torcida do Vasco nas pesquisas que eu fiz. Então, tendo feito essas menções honrosas, o segundo lugar fica com o zagueiro Nossa, gente, o Vasco tem problema de zaga há muito tempo. Essa época aqui de Paulão e Eraso, coisa bonita. Nossa, era só problema. Mas tem também o querido... Breno, que, cara, tava encostado no São Esse aqui, que é o que tem histórico lá de supostamente ter tacado fogo lá e tal, altas tretas. Paulo, o Vasco foi buscar e ele chegou em 2017 por empréstimo, com vínculo até o fim do ano, em dezembro. O São Paulo aceitou pagar integralmente o salário do zagueiro, mas acontece que em novembro de 2017, um mês antes do término do contrato, o Breno sofreu uma lesão. E o que a diretoria do Vasco fez depois disso? Sentou em uma reunião com a gestão paulista e decidiu ficar com o jogador. Claro que sim, não é? E mantendo o mesmo salário de R$250 mil, com contrato até 2020. Mano, pior que eu acho o Orediano pior que esse mano. É que o Orediano, se eu não me engano, ele ainda pertence ao Vasco, ele ainda pode ser negociado, ele provavelmente vai render algum dinheiro. Mas o Orediano foi comprado bem caro, a expectativa é de, pô, tá vindo um argentino craque da bola aqui, do drible rápido e tal, que não sei o quê. O Orediano, ele era bom, e isso que é um BO, ele era bom, mas ele fez esforço pra não jogar, ele não queria jogar no Vasco. Esse negócio me enche de raiva, me enche de raiva. Aí foi lá agora pra MLS, tá jogando muita bola lá, daqui a pouco vai ter que supostamente voltar ao Vasco, mas não vai voltar. Eu espero que pelo menos ele seja vendido caro. 20. Acontece que neste período, Breno passou por 4 cirurgias, a última partida dele no Vasco foi em agosto de 2018 e o jogador entrou com uma ação contra o time carioca, alegando que sua sequência de lesões foi um acidente de trabalho, porque ele estava se recuperando e voltava a treinar antes da hora, por pressão ali do time, não é? O que gerava mais lesões. Sim, ele meteu essa e é impressionante, cara, que contratação horrorosa, com certeza uma das piores até aqui, mas ele ainda fica atrás do nosso querido Tostão. Pois é, o ídolo do Cruzeiro e da seleção brasileira tinha sido campeão da Copa do Mundo de Caralho, o Vasco foi o que foi mais longe na história, né? Foi o que buscou mais lá atrás. 70 e 2 anos depois, brigou com os dirigentes do Cruzeiro e foi comprado pelo Vasco, o que na época foi a maior transferência da história do futebol brasileiro. Acontece que menos de um ano depois da transação, o Tostão foi por conta própria para os Estados Unidos para fazer exames e voltou de lá com um diagnóstico de que não poderia continuar sendo jogador de futebol.
Descansar, né? Homem não é de ferro. Conta de um problema na visão. E com isso, ele saiu do Vasco sem dar nenhum retorno, só prejuízo, sem contar que ambos os lados ficaram com ressentimentos um do outro, já que teoricamente o Tostão teve que fazer exames para entrar no Vasco e foi aceito, não é? E como eles não perceberam esse problema na visão nesses exames, enfim, o Vasco acusa o jogador de ter sido ingrato e ter meio que dado um golpe no clube, que ele estava ciente do problema juntamente com o Cruzeiro e fizeram isso de caso pensado. Isso aqui é tipo vender carro que você sabe que tá ruim, mas você fala, não, pô, o carro tá novo, carro de garagem, carro de madame. Usa só no final de semana. Coisa pouca. Tá cheio de B.O., tá ligado? E o Tostão, por outro lado, acusa o Vasco de desonestidade, além de também ter falado que o elenco era praticamente amador, que não se dedicava o suficiente e era muito baladeiro. Ah, isso é mentira. O elenco do Vasco nunca foi ruim. Você puxa na história, não tem uma temporada que o Vasco tenha tido um elenco ruim. Isso aí nunca aconteceu, graças a Deus. Nunca. Toda a expectativa criada, certamente o Tostão fica como a primeira opção na pior contratação da história do Vasco. E chegando ao Palmeiras. Cara, o Pedro Raul merece uma menção honrosa, tá? O Pedro Raul saiu dando lucro ainda e tal, mas assim, na época foi uma contratação cara e, nossa, não rendeu nada. É que depois, quando ele saiu, ele deu lucro. Graças a Deus por isso. Mas, meu Deus do céu, que jogador horroroso. Nós vamos abrir a lista com um cara que já apareceu aqui nesse vídeo. Sim, ele estava na lista do Fortaleza e também está na do Palmeiras. O Lucas Lima foi contratado sem custos em fim de contrato com o Santos, isso no início de 2018. Ah, será que aqui é o Wesley da vaquinha? Pra quem não sabe, há um tempo atrás, o Palmeiras fez vaquinha, mano. Juntou os torcedores pra comprar o Wesley, que tava, sei lá, na Alemanha, se eu não me engano, e deu muito errado. Vamos ver se vai ser o Wesley. 18 e com um contrato de 5 anos. Ele até fez uma boa temporada inicial, mas depois disso sempre oscilou e nunca mais conseguiu se firmar como titular ou ter atuações constantes. Ao todo foram 165 jogos no Verdão e apenas 12 Mano, 12 gols em quase 200 jogos? gols. Tudo bem que ele Caraca, eu não tinha noção dele ter sido tão mal assim, dele ter ido tão mal no Palmeiras. nunca foi um jogador goleador mesmo, mas teve um desempenho muito abaixo ali, e ele só não fica mais acima nessa lista porque ele não foi contratado já encostado ou em péssimo momento, né? Ele já não estava em seu auge no Santos, é verdade, mas ele vinha bem, tinha convocações recentes para a seleção, só que o problema é que ele quando jogava pelo Santos, Robson Bambu mandou R$5. Oi, Josão, lembra de mim? Joguei muito com a camisa do Vascão, ganhei Copa do Mundo e a Libertadores pelo Vascão. É outro. É que assim, é igual ele falou, o critério aqui não é ruindade, tá ligado? Mas o Robson Bambu é outro. Assim, que jogar bola, ou jogar bola dele. Gente, o Robson Bambu é um dos jogadores mais horrorosos que eu vi no Vasco, tá ligado? O Léo Pelé é ruim, mas o Robson Bambu era bizarro. Entre o Léo Pelé e o Robson Bambu, eu vou te Léo Pelé hoje, amanhã e sempre. O Robson Bambu era bizarro, bizarro. Bizarro. Aí tem mais antigamente Paulão, Eraso, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, zero saudade dessa época. Tava o Palmeiras diversas vezes. Ele devolveu a provocação aos santistas, mas não foi suficiente para cair nas graças da torcida. E Lucas Lima encerrou sua passagem no Palmeiras deixando uma dívida de 60 milhões, já que não deu retorno financeiro e seus Tá faltando o quê? São Paulo, Botafogo só? salários eram bem altos, chegando a passar de Robson Bambu foi pra Europa? Cara, eu acho que ele tá no futebol português. Pra você ver aí como que nem sempre tá na Europa quer dizer alguma coisa, tá ligado? 1 milhão por mês com bonificações. E para a segunda posição nós temos Carlos Eduardo. Pois é, eu só vou fazer uma menção honrosa Ramires! ao Ramires antes, porque o volante com grande passagem por Chelsea e Benfica também, né? Ele chegou com uma expectativa até maior que a do Carlos Eduardo. Só fez 45 jogos, marcando um gol e acabou rescindindo com o clube. Teve polêmicas fora de campo na época do acontecido lá em 2020, não é? Daquela crise que a gente teve. E apesar de Ramires ter um salário alto, não foi tão prejudicial quanto o Carlos Eduardo foi. Que foi um cara contratado em 2019 pelo valor aproximado de 25 milhões de reais e ele simplesmente fez 19 jogos pelo clube, tendo feito um gol. Então assim, cara, acho que nem precisa de muita explicação. O cara é contratado por 25 milhões, uma das transferências mais caras do clube, tem um contrato de 5 anos e joga só 19 jogos. Assim, Tá a bom. torcida odeia o Carlos Eduardo. Ele foi emprestado 3 vezes e ainda saiu do Palmeiras de graça pra um clube turco, não é? Com certeza você não curtiu essa porcaria. O cara apanhando da bola, tá ligado? 3 vezes e ainda saiu do Palmeiras de graça pra um clube turco, não é? Com certeza você não curtiu Um objeto inanimado tá roubando a bola dele, meu Deus do céu. essa porcada que ele fez. Mas na primeira posição O Wesley da vaquinha, ele mesmo. não poderia ser outro que não o Wesley. Meu caro, ele foi um daqueles caras que despontou bem no Santos da era Ganso e Neymar, assim como André Balada, não é? E o Wesley foi para o Werder Bremen, mas nunca mais conseguiu ter o mesmo efeito que no Peixe. O Palmeiras pagou ao clube alemão quase 14 milhões de reais só no valor de transferências, né? Fora outros gastos ali que chegariam a mais de 20 milhões, e o jogador receberia 240 mil por mês, e isso foi em 2012. Então você Gente, 240 mil naquela época era grana, hein? Meu Deus do céu.
salário mínimo dessa época devia ser o quê? 700 conto? Menos? Você imagina o quanto isso era alto pra época. E o mais cômico dessa história é que o Verdão fez uma vaquinha pra arrecadar a grana da contratação do jogador. Sim, o site www.wesleynoverdão.com.br foi criado, só que na tentativa de arrecadar os mais de 20 milhões, o Palmeiras só conseguiu 500 mil. Então teve que oferecer algumas garantias e se endividar para que o jogador chegasse ao clube. O Palmeiras Ainda é surpreendente ter arrecadado 500 mil, tá ligado? Pô, é R$500 milhão. caiu para a Série B em 2012, Wesley sofreu com lesão, não jogou bem as partidas que disputou, era acusado de ser um cara sonolento e sem raça, e isso continuou até o fim de seu contrato em 2014, mesmo ele sendo titular em boa parte da Série B em 2013. E para fechar o combo, Wesley saiu de graça no fim de contrato rumo ao São Paulo. Sim, pulou o muro do CT e tava nem aí. Então assim, o torcedor mais atual do Palmeiras, que não pegou essa época, pode ter mais ódio do Carlos Eduardo, por exemplo, do que do Wesley, né? Do Borja, do Ramires, talvez. Nossa, o Borja também deu muito errado, hein? Caraca, teve o Borja também. Mas o Wesley tem o combo completo da pior contratação da história de um clube. Ele foi caro, ele chegou com grande expectativa, ele não rendeu nada em campo e nem fora dele, já que saiu de graça, e ainda foi pra um rival. E é isso, a pior contratação da história do Palmeiras. E cara, esse vídeo vai ficando por aqui. Pois é, eu sei que ainda faltam muitos clubes, tem o São Paulo, Pablo, Santos, o Botafogo, Santos, não sei de bate... O Santos, Leandro Damião. a dupla Botafogo, Patrick de Paula. Já tô aqui, ó. Tô dando spoiler. Me manda trave a trave. O seu segundo roteiro já tá pronto. Vem comigo. Grenal, não é? Tem o Cruzeiro, Flamengo, Bahia, Atlético, enfim, tantos outros. E que eu já gravei aqui, mas eu vou deixar para uma parte 2. Porque se eu falasse de todos os clubes aqui só nesse vídeo, o vídeo teria mais de Não teve o Flamengo, por exemplo. 1 hora, hein? Então já tá bem longo, faltando muitos times, não é? Então, se o seu time não apareceu ainda aqui, se inscreve no canal, ativa o sino, que em breve eu vou estar postando a parte 2 das piores contratações da... E se vocês gostaram, se o pessoal no YouTube gostar, a gente vê depois a parte 2 também. Assim, boa parte dos times aqui eu acho que já, né, tem o meu palpite ali e tal. Mas, Botafogo, Seedorf deu errado não. Seedorf deu errado não, tá doido? Tá doido. Seedorf deu errado não. Mas não deu errado de jeito nenhum. No Flamengo eu não consigo lembrar, mano, quem que é o cara... De verdade, quem no Flamengo? Olhando assim, rápido. Quem que seria, tipo, o cara que deu errado pra caramba no Flamengo? Tipo, jogador que foi caro, mas que deu errado. No Santos, eu lembro Damião. Marinho, né? Morales, Vitor Pereira. Pô, o Wagner Love deu certo em determinado período. Vitinho. Nossa, difícil. O Flamengo não tem um nome tão óbvio. O Kennedy, ele chegou, mas, pô, ninguém achava que o Kennedy ia ser um baita jogador. Ninguém esperava esse tipo de coisa. Pô, difícil. Curioso pra saber o Flamengo. O Santos é o Damião. O São Paulo é o Pablo. Pô, eu acho, né? Não é possível que tenha alguém pior do que o Pablo. Creio que não. O Botafogo, o Patrick de Paula. Nossa, Patrick de Paula não existe. Patrick de Paula é bizonho. Vidal, né? Vidal é aquele tipo de cara que chega já no final da carreira e tal. Pô, Vidal ainda ganhou uma Libertadores. Saca? Vidal, pô, ganhou uma Libertadores. Não é descartável.